Fala pessoal, beleza? Beleza? Boa noite, boa noite. Eu vou falar rapidinho aqui. Hoje eu coloquei algumas caixinhas aqui para o pessoal me responder, né? Coloquei a caixinha para o pessoal responder a respeito da crise, né? O assunto mais falado que a gente tem atualmente é a questão do coronavírus. Não pretendo entrar no tema de falar sobre coronavírus em si, não falar, beleza? Boa noite, pessoal que vai chegando aí, dá um coraçãozinho para que mais pessoas consigam chegar até nós aqui também, tá bom? Eu quero falar mais do aspecto, né, não falar do coronavírus em si, mas eu queria falar a respeito das questões econômicas que isso vai afetar. Boa noite, Renata, beleza? Beleza. Então hoje eu queria falar um pouquinho mais a respeito dos aspectos econômicos, de como isso vai afetar a nós, vai afetar a nossa economia de uma forma geral, tá? Não vou falar de forma tão genérica, mas eu quero entrar em alguns pontos importantes. Eu postei as caixinhas hoje, né, falando a respeito aqui, isso, dá coraçãozinho para que mais pessoas consigam chegar até nós aqui, beleza? Então eu coloquei a caixinha aqui lá, perguntando para vocês, seu negócio ou emprego está sendo afetado nesta crise? Então 71% das pessoas disseram que sim, tá? Aí, deixa eu pegar aqui. Aí, deixa eu ver aqui, a segunda caixinha, eu perguntei, você acha que a crise vai demorar mais de 30 dias? 71% também das pessoas respondeu que sim. Eu perguntei, gostaria de um direcionamento para se preparar e contornar a crise? E 90% das pessoas disseram que sim. Isso demonstra que realmente as pessoas estão bem perdidas ainda com relação a essa questão da crise, tá? Então, isso realmente é algo muito novo, ninguém esperava por isso, ninguém estava esperando realmente por esse momento, por um abalo na economia como esse. Eu vou fazer algumas considerações para vocês. Primeira grande consideração é que o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo, tá? O mundo nunca mais será o mesmo depois dessa crise que a gente está passando no momento. Pegando aqui a nível Brasil, o que vai acontecer principalmente? A gente tem hoje o coronavírus afetando com maior prevalência e levando realmente a vários casos de morte, principalmente as pessoas idosas, né? Pessoas que passaram por algum quadro de doença respiratória, pulmonar, e também as crianças, né? E até mesmo mulheres grávidas, pessoas que são os extremos da nossa pirâmide da sociedade, né? Então os idosos, né, que já estão com a idade avançada, não têm 100% da saúde mais, e as crianças que ainda não têm toda a imunidade, toda a proteção formada, eles estão mais susceptíveis. Então esses são seres mais frágeis da nossa sociedade, são os que estão mais sofrendo e sendo abalados com relação a essa doença, tá? E o que isso impacta a nós, o que isso acaba impactando dentro da nossa economia? Que todo mundo entra em pânico, todo mundo entra em caos, porque a família é constituída desses dois seres. A composição de uma família é composta quando a gente tem pessoas idosas, que são os nossos patriarcas, e os nossos filhos, que são a nossa base, né, o nosso sustento. A partir do momento que você tem um filho, você tem o seu descendente, você fala, poxa, eu tenho para quem vai dar sequência em todos os meus ensinamentos, quem vai dar sequência em tudo aquilo que eu estou construindo. Então, o nosso propósito é a nossa base, são os nossos filhos e os nossos patriarcas, nossos descendentes, nossos pais, são os mais velhos. Então, à medida que esses dois seres, que são os mais frágeis da sociedade, são abalados, né, qualquer pessoa, qualquer ser humano se fica travado em meio à tomada de decisões, né? Então isso já abala psicologicamente a todas as pessoas. E aí você acaba vendo lá que seu pai e sua mãe têm risco de acabar tendo essa contaminação, né? Você pega os seus filhos que têm risco de acabarem tendo esse quadro de contaminação. Você vai para o seu trabalho e você vê a televisão, você vê jornal, você vê notícias, todo mundo falando notícias desfavoráveis com relação à economia, com relação à crise, com relação a doenças, mais pessoas contaminadas, a doença que se alastrou, como progrediu na Itália, e pessoas que morreram, pessoas que estão doentes, e cada vez mais você só vê quadros de mais pior ainda. Então isso faz com que a sua mente, você comece a absorver apenas notícias negativas. Você vai lá e vê notícias da bolsa, a bolsa desabou e caiu, e as empresas estão fechando, e essa outra empresa está em crise. Então, nosso psicológico fica totalmente abalado, você sabendo que existem pessoas da sua família que possam estar doentes, estão correndo risco, você enfrenta notícias ruins em todos os lugares,
né? E você não vê uma notícia boa, ninguém que possa clarear para você a sua mente do que realmente possa realmente estar acontecendo. Isso abre a internet abriu portas para que qualquer pessoa possa dar sua opinião na internet, né? Qualquer pessoa pode abrir aqui o seu Instagram, pode abrir a sua página, seu blog, seu Facebook e postar o que quiser. E não existe veracidade das informações. Qualquer pessoa posta qualquer coisa, eu pego aquela manchete e saio compartilhando com um, com outro, para que uma mentira se torne verdade, ela só precisa ser contada diversas vezes. Se você pegar uma mentira e contar ela de várias vezes, se eu pegar uma mentira, postar e várias pessoas compartilharem, aquilo, são tantas pessoas falando sobre aquilo, que aquilo, eu começo a acreditar que aquilo é verdade, né? Então, isso faz com que o nosso senso crítico, ele realmente acaba sendo ainda mais abalado, e o seu psicológico fica ainda pior, acreditando em tanta desgraça, tantas coisas negativas que acontecem aí durante o dia. E o que vai ser o impacto disso com relação à economia? O grande impacto vai ser o seguinte: a gente tinha aí, sempre tivemos o trabalho do delivery, né, na sociedade. Já estava liberado já o delivery, todo mundo estava acostumado. Praticamente todo mundo tem aí o iFood, tem o seu Uber Eats, todo mundo anda de Uber, né? Então faz as compras aí pelo Mercado Livre e tantas outras plataformas digitais que a gente tem para compra e venda, negociação de produtos. Só que todo mundo trabalhava com aquilo, trabalha um pouco, trabalha de uma forma, mas ninguém nunca imaginou que iria depender somente disso. Mesmo todas as lojas físicas que trabalham com isso, né, elas tinham a loja online, uma venda online, como sendo algo extra, como sendo um ponto a mais para que realmente pudesse ter as vendas, né, com uma alavancagem de vendas, mas nunca viu aquilo como o 100% do seu negócio, nunca viu aquilo, enxergou aquilo como sendo o potencial de salvação do próprio negócio. A maioria das pessoas tinha as vendas online e interação aqui com as mídias sociais como sendo, vai ser o meu up para mim me diferenciar dos meus concorrentes. Só que hoje não é mais diferencial, hoje é básico. Quem não está na internet já quebrou. Quem não tem um negócio online, quem não tem um negócio virtual, já quebrou, já faliu. Não tem mais como voltar atrás, né? Então, uma vez que quem está enfrentando esse período de crise, quem está passando por esse momento de maior crise, de realmente repercussão no mercado, né, perdendo faturamento, reduzindo salário, reduzindo ganhos, riscos de demissões em massa, uma vez que você está passando por esse momento, você nunca mais vai encarar o mundo de uma forma que não seja sabendo da possibilidade do meio digital, sabendo do caminho de alavancagem virtual. E aí, um seguinte exemplo, geralmente os jovens, né, aí vamos colocar aí de 15 anos em diante, 10 anos em diante, até seus 35, 40, 45 anos, são pessoas que até têm uma certa facilidade, colocam no seu dia a dia a utilização de um celular, a utilização de um aplicativo, fazem compras na internet, cadastram um cartão de crédito, tem seu banco digital, pagam os boletos aqui via digital, mas quem tem talvez acima de 45 anos, não é 100%, né? Não generalizando, mas geralmente por volta disso, acima disso, são pessoas que já começam a ter um pouco mais de dificuldade para lidar com a tecnologia, com o aplicativo, com o celular. São as pessoas que, eu sempre comento com a minha esposa, a gente desce no centro, vai na cidade e você passa lá e você vê a lotérica lotada, lotada de pessoas, fila, dobrando a fila. Mas você repara na fila da lotérica, você vai ver quem está na fila da lotérica. As pessoas que estão na fila da lotérica, geralmente são essas pessoas acima de 45, 50 anos, 55 anos, 60 anos. Geralmente são pessoas mais idosas que não utilizam um celular no seu dia a dia. São pessoas que não utilizam os aplicativos de pagamento, não utilizam o pagamento de boleto digital, cartão de crédito, coisas nesse sentido. Só que no momento onde a gente está vivendo, onde a gente tem a reclusão geral, como é que comentou aqui? Tem sempre aqueles que têm 30 e poucos anos. Existe essa minoria, né? Existe o alfabeto tecnológico, né? Isso que seria. Existem os analfabetos digitais, exato. Mas vamos falar assim do geral. Você vai na lotérica, essas pessoas que estão na lotérica enfrentando fila, perdendo horas do seu dia, minutos do seu dia lá, são pessoas que não têm essa informação, não sabem utilizar um celular para fazer pagamento, não tem conta digital. Hoje em dia, ainda 2020, existe um grande número de pessoas que não têm conta no banco, nem nas fintechs, nem em nenhuma outra instituição financeira. Isso é verídico. Só que no momento onde a gente vive, no atual cenário da economia, onde todas as pessoas estão reclusas, comércio fechado, portas fechadas, cada um na sua casa,
trabalhando home office. Isso aí é um termo que, talvez você pensar aí, há uma semana atrás, existem pessoas que nem sabiam o que quer dizer home office. Existem várias pessoas que não têm ideia do que quer dizer home office, entendeu? Porque está fora da realidade dela. E muito menos você pegar e falar para alguém que você vai pagar um boleto pelo celular, você vai, mesmo em 2020, existem pessoas que não têm essa noção. Só que quando você se depara nesse ponto da economia, aonde ninguém mais, você não tem pessoas circulando na rua, você não tem pessoas no comércio fechado, pessoas trabalhando, sendo liberadas para trabalhar home office. Qualquer pessoa que faça algum trabalho na empresa pelo computador, hoje foi liberada para fazer esse trabalho em casa. Uma vez que acontece isso, essas pessoas elas são obrigadas a depender de um aplicativo, são obrigadas a depender de um celular. Aí eu vi a matéria lá, uma reportagem se eu não me engano, foi as lojas Renner, a Pernambucanas e mais algumas outras varejistas do segmento da moda e do eletrodomésticos. E eles fizeram propaganda, marketing nas mídias sociais, desestimulando o consumidor de irem para a loja física, falando para as pessoas: olha pessoal, baixem o nosso aplicativo e façam o seu pedido pelo aplicativo, diretamente pela internet, não precisa ir pela loja, em razão do coronavírus, não sei o que. Imagina essas grandes empresas investindo tráfego, investindo grana na propaganda e divulgação para que as pessoas não saiam de casa, para que as pessoas comprem através do aplicativo, desestimulando que elas vão até as lojas físicas. Aí você fala assim: nossa, como eles são solidários, como eles são bonzinhos, nossa, que legal, eles estão comovendo para que a população possa baixar o aplicativo, eles estão desenvolvendo algo. Sim, eles estão sendo bonzinhos, mas existe uma grande visão por trás disso, que é a visão de que uma vez que você baixa o aplicativo deles, uma vez que você experimenta o serviço, você faz um pedido ali online, você cadastrou seu cartão de crédito, você fez um pedido online, uma vez que você fez isso, a tendência é que você não esqueça mais. Você vai pensar duas vezes, a partir de hoje você passa a pensar duas vezes antes de pegar o seu carro e ir até o centro, parar o carro no estacionamento, para que você vá fazer uma compra numa loja física. Então, esse grande percentual da população que antes não utilizava o aplicativo, não tinha cartão de crédito, não fazia compras online, só fazia compra física, porque eu quero comprar um aparelho, mas eu quero olhar, eu quero pegar ele na minha mão, sentir, fazer. Essa população, hoje, como não tem essa possibilidade, ela faz o quê? Ela compra online, porque ela não tem outro caminho. Ela é obrigada a fazer isso. Nesse cenário, o que acontece uma vez que ela aprendeu a comprar através do aplicativo, ela não volta mais. E essas empresas que fizeram a liberação dos funcionários para que trabalhassem home office, que fizeram a liberação dos funcionários para que trabalhassem de casa, remotamente, uma vez que esses funcionários conseguiram render o trabalho, uma vez que esses funcionários conseguiram executar o trabalho e fazer a entrega com resultado, os custos das empresas reduzem. Então a empresa fala assim: poxa, não existe mais por que eu manter esse cara trabalhando aqui. Se ele rendeu, continuou rendendo aí ainda 80% do que ele faz aqui na empresa, 80% ele conseguiu entregar da casa dele. Então qual que é o custo desse funcionário? Vale transporte, pagar vale alimentação, aí ele chegar até a empresa, ele corre risco nesse trajeto de sair da casa dele até chegar na empresa. Ele perdeu o tempo de vida dele, perdeu o tempo de sair de casa, estresse, teve que acordar cedo, não se alimentou direito. Chegou até a empresa, trabalhou o dia inteiro, cansou, saiu para o almoço, voltou, vai voltar para casa dele, final da tarde, final da noite apenas que ele vai voltar para casa dele. Então, ou seja, quanto tempo de vida esse funcionário perdeu para vir trabalhar, os riscos que ele sofreu em bater o carro, em um ônibus, sei lá, acidentes que possam ter acontecido nesse trajeto, né? A empresa deixou de ser responsável durante esse período. Então, uma vez que esse cara rendeu pelo menos 80% do que ele rende presencialmente dentro da empresa, ele conseguiu render fora home office, a empresa não vai voltar mais atrás. Ela não vai mais voltar a ter aquele custo. É muito melhor ela não ter o custo do vale transporte, do vale alimentação, o custo do risco que esse cara tem para vir, tempo de vida que ele perde para vir até a empresa, cansaço, e mais a questão de manutenção de um escritório, manutenção da sua empresa, água, luz, aluguel, energia, né, ar-condicionado, computador, tudo isso são os custos que a empresa tem. Uma vez que ela aprendeu esse caminho por uma livre
um livre acaso do destino, do acontecimento de tragédias como essa, né, do que a gente vem vivenciando dessa crise, a empresa acaba aprendendo essa forma de trabalho que talvez pode ser mais rentável, porque talvez em um momento anterior, se alguém falasse para ele, olha, você tem que dispensar seus funcionários para que eles trabalhem em home office, para que você possa economizar nisso, o cara fala, até ele pode acreditar, mas ir para ele fazer o teste, ir para ele realmente colocar dinheiro para topar essa explicação, para falar, não, eu vou colocar a grana ali para testar se dá certo ou não. Agora, nesse meio que a gente vive, ele não tem escolha. A única oportunidade que ele tem foi de liberar o funcionário, foi de mandar ele trabalhar em casa e não tem outra coisa para fazer. Ele tem que fazer isso, né? Porque se o funcionário pegar o coronavírus no ambiente indo para o trabalho, ainda assim ele tá sendo lesado, entendeu? Então, nesse ponto, né? Isso, o colega falando aqui, o empregado é que passa a arcar com a água, a luz, o telefone da sua própria casa, né? Mesmo com nem sempre com o mesmo salário, porque em muitos casos como esse, ele acaba não sendo mais CLT, ele acaba sendo contratado de outra forma, ou como prestador de serviço, ou o próprio funcionário abre a própria empresa. Porque uma vez que o funcionário, né, ótima colocação, porque uma vez que o funcionário ele está na casa dele, tá? Uma vez que o funcionário está na casa dele, não tem ninguém fiscalizando horas dele. Então a empresa, ele não é mais funcionário da empresa, porque a empresa não tem mais como ficar fiscalizando se ele acordou às 8 da manhã, se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando, ou se ele decidiu trabalhar até às 8 da noite, se ele decidiu trabalhar até às 10, se ele decidiu tomar uma cerveja entre a jornada. A empresa não tem mais como fiscalizar isso. A empresa só fiscaliza o resultado. Então, você tem que entregar essa tarefa. O funcionário vai lá, vai trabalhar para entregar aquela tarefa. Então, a empresa só pode cobrar pelo resultado que ela recebe. Então, nesse caso, não é mais funcionário. Quebra-se o padrão de CLT, porque ele passa a ser um prestador de serviço praticamente autônomo, ou MEI, ou vai abrir a própria empresa. E nesse momento, ele pode se esforçar mais, porque a gente dá espaço para que comece a meritocracia. Se ele entregar mais serviço, ele recebe mais, porque uma vez que ele recebe em resultado do trabalho dele, ele começa a receber, tem possibilidade de receber mais, ou tem possibilidade de render menos, porque se ele não tiver disciplina, dedicação, gestão do próprio tempo, não souber conduzir sua própria rotina, seu controle de agenda, ele não vai conseguir entregar o resultado, consequentemente ele vai ganhar menos, né? Então, entra em jogo essas questões. Mas o ponto principal que eu queria tocar é o quê? Que no momento da crise atual, uma vez que a empresa enxerga esse momento de economia do funcionário trabalhando e rendendo mesmo em casa, né, sem os custos operacionais internos de dentro da empresa, ela não volta mais atrás. Então vão ter casos de demissões que não vão voltar mais. Vão ter empresas que vão quebrar, que não vão recontratar mais. Vão ter casos de pessoas que instalaram um aplicativo e começaram a aprender uma nova forma de consumir, né? Então talvez até mesmo o mercado que seja ali da sua esquina, dali 2, 3 quarteirões da sua casa, você sempre iria caminhando até o quarteirão, até os 2, 3 quarteirões da sua casa para você comprar naquele mercadinho, mini mercadinho, para que você pudesse fazer compra. Só que no momento em que você não pode sair da sua casa, você fala assim, poxa, então eu vou fazer a compra através do aplicativo. Você acaba comprando no aplicativo. Quem tem um aplicativo são os grandes mercados, são as grandes lojas. Então você acaba comprando nas grandes lojas para que possa comprar diretamente no aplicativo, para que possa fazer entrega na sua casa. Você acabou de lesar um mini mercado talvez ali. Esse mini mercado, claro, ele vai desenvolver ferramentas para que ele possa superar a crise. Exatamente esse é o ponto. O meu público principal aqui são exatamente os pequenos e médios empresários ou empreendedores, pessoas que trabalham CLT, pessoas que são funcionárias, mas querem despertar um mindset, querem despertar um pensamento empreendedor para que realmente coloquem isso em rotina nas suas vidas. Então, eu vou chegar nesse ponto para dar um passo a passo, né? Na verdade, o intuito da live é exatamente esse. Dar uma base geral para vocês do que é a crise, qual é o momento da crise que a gente está vivendo, para que eu possa depois tentar dar esse direcionamento para vocês de o que os pequenos e médios negócios podem fazer na prática para que realmente saiam disso. Mas entendo, uma vez que a pessoa adquiriu o hábito, já que ela não pode sair de casa, ela adquiriu o hábito de baixar um aplicativo, começar a consumir através do aplicativo, dificilmente ela vai voltar a consumir pela loja física, vendo que ela vai ter custo com transporte, custo com estacionamento, ir lá, comprar, esperar ser atendido. Talvez você não seja bem atendido se você for na loja, porque existem bons vendedores e existem maus vendedores, né? E aí quando você está online, você está comprando, você está escolhendo, você está fazendo autosserviço, né? Coisa semelhante ao que os bancos fizeram há alguns anos atrás,
atrás, quando começaram realmente a implantar os caixas eletrônicos em massa, para que as pessoas fizessem o autosserviço. Hoje os caixas não se recusam praticamente a fazer o saque para você no balcão, porque eles querem que você saque lá no terminal, né? Então eles inventam burocracias para que você não consiga fazer os serviços seus dentro do balcão, para que você procure mais o caixa eletrônico, que ao mesmo tempo o caixa eletrônico vai tomando espaço de mais e mais atendentes que a gente teria lá dentro. Por quê? Porque é difícil você treinar um funcionário para que atenda com excelência. É difícil você manter um funcionário sempre satisfeito, trabalhando contente lá. Porque quando você fala com o funcionário que ele tem metas para ele bater, você começa a tocar na ferida dele para que cause um certo descontentamento. Então é difícil você manter. E isso gera com que o grande empresário busque uma forma de automatizar isso. Automatiza através de um terminal eletrônico, do caixa eletrônico, automatiza através de um aplicativo, automatiza através da loja online, né? Automatiza talvez através do repasse, através de prestação de serviço para o funcionário, que antes era funcionário CLT, ele passa a ser prestador de serviço, MEI ou abre a própria empresa. Mas ele vai trabalhar home office, ele é dono do próprio escritório, você não precisa mais dever satisfação para mim. Esse é o sonho da maior parte dos grandes empresários. Acabar com a dor de cabeça de realmente estar ali é muito desgastante, você realmente conseguir motivar o funcionário, motivar a todo mundo para que trabalhe empenhado, para que faça o melhor de si, para que realmente queira crescer, entender que se a empresa crescer ele vai poder ter percentual disso, né? Então isso é muito complicado. Então nesse ambiente de crise, uma vez que as pessoas aprenderam a baixar o aplicativo, aprenderam a utilizar a tecnologia, elas não vão voltar mais atrás. Uma vez que as empresas entenderam que o funcionário entregou o resultado, mesmo estando à distância, mesmo estando home office, ela deixa de falar assim, poxa, então não tem por que eu ficar mantendo a minha estrutura, né? Pensa aí uma Pernambucanas da vida, uma Lojas Renner. Qual é o tamanho da estrutura que essa empresa precisa ter para que ela possa manter ali aquela empresa? Então, quantos funcionários, 30, 40 funcionários por turno trabalham ali numa grande magazine? Quanto custa o estoque dessa loja? Ela tem um mostruário, ela tem o estoque, aí tem o pessoal do caixa, os vendedores, tem que estar todos bem treinados, energia elétrica ligada, ar-condicionado, aquelas campanhas que você tem que ficar fazendo para chamar atenção na vitrine, para ficar chamando atenção na fachada, reforma de fachada, o tamanho, o aluguel que você tem, né, de um grande shopping ou de um grande centro comercial. Tudo isso faz com que, uma vez que você consiga estimular o seu consumidor a instalar um aplicativo, a comprar online, você reduz o seu custo e você aumenta a sua margem. Porque não necessariamente porque você comprou um celular, online, que você pagou 3 mil reais, não necessariamente esse celular na loja vai custar menos de 3 mil reais. Né? Vai custar mais de 3 mil reais. O valor dos itens, a maior parte deles é o mesmo. Tanto faz você comprando presencial ou você comprando online. Então, a loja, uma vez passado esse momento de crise, que ela entendeu isso, o mundo nunca mais volta a ser o mesmo. E aí, o que é que acontece? Deixa eu ver aqui, alguém tinha feito alguma pergunta para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só achar aqui. Isso. Vamos lá. Então, aí o que eu ia comentar com vocês? A respeito da a estratégia que a gente utiliza, né? Para que a gente deve utilizar para que a gente possa realmente alavancar o nosso pequeno e médio negócio em meio a esse ambiente turbulento. Primeiro ponto. Quem não tem base de clientes, quem não tem base de cadastros, está morto. Infelizmente, eu vejo que muitas pessoas querem empreender, têm seus pequenos e médios negócios, mas não tem nem mesmo uma base de cadastro dos seus clientes. Não tem lá, não sabe o nome dos seus clientes, não sabe o endereço dos clientes, não tem um e-mail, não tem um telefone, um WhatsApp, um celular, não tem os dados do seu cliente. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa ter uma base de cadastro de clientes. Dando exemplos aqui para vocês, já fiz várias consultorias também para supermercados, né, mercados de bairro principalmente, são pequenos mercados, mercearias e tal. E aí uma coisa que eu sempre reparo é que as pessoas não percebem. Por se tratar do varejo, você atende o consumidor final, a pessoa não dá bola, fala, eu vou criar um sistema de fidelidade. Então ninguém faz cadastro. Eu moro numa cidade pequena, eu frequento um supermercado pequeno, ninguém nunca me perguntou meu nome, ninguém nunca perguntou meu telefone, ninguém nunca perguntou meu endereço. E eu compro lá há algum tempo, né, vários meses. Então, imagina só, num ambiente de crise, em que eu desista de comprar nesse mercado. E várias vezes eu às vezes não compro, eu decido às vezes comprar em outro supermercado.
O que acontece com esse pequeno negócio? Se ele não tem a base de clientes, se ele não tem o cadastro de todos esses clientes, ele é altamente impactado. Porque no momento de crise, onde todos os seus consumidores, o seu mercado, ele sua própria casa, como é que você faz para você sobreviver? Como é que você vai avisar as pessoas que são seus clientes, como você vai avisar a eles que você está aberto, que você está entregando em casa, que você criou um aplicativo, que você está fazendo algo por ele? Ninguém não sabe, não tem como saber se você não tiver a base de clientes, né? Então, um dos meios mais valiosos para que você pode ter dentro do seu negócio, ou anos de negócio, é o seu mailing, é a base de contatos que você acumula com relação aos clientes que você atende ou que você já atendeu, tá? Se você não tiver um seu mailing bem montado, com o contato de todos os seus clientes, você está morto num período de crise como esse. Então, o primeiro passo é que eu possa realmente fazer contato direto com todas essas pessoas, com a minha base de clientes, para tentar realmente mostrar para ele, me solidarizar com a situação, explicando realmente o ambiente de crise, saber se a pessoa precisa de algo, saber como a pessoa está encarando a crise, o que ela está achando desse momento de crise, o que eu posso fazer para poder ajudá-la, porque no mundo, no mundo comercial, a base de todas as profissões é uma só, é ajudar pessoas. Então ganha mais dinheiro, é melhor profissional aquele que ajuda maior número de pessoas. Se você não ajuda ninguém, se você não ajuda um grande número de pessoas, você não vai fazer sucesso na sua profissão, independente de qual seja a sua profissão, tá? Então se você é advogado, se você é dentista, se você é mecânico, não importa qual seja a sua profissão, a sua função é de ajudar pessoas. Quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você vai ganhar, mais reconhecimento você vai ter. Então, se você não tem nem a base dos dados dos seus clientes, as pessoas que você ajuda todos os dias, você está fadado a falir. Então, o primeiro passo num ambiente como esse é a gente se solidarizar com as pessoas para entrar em contato, para realmente demonstrar que a gente explicar quais são os passos que a gente está vivendo e como a gente pode fazer para atender ao cliente. É impressionante como grande parte das soluções das pequenas e médias empresas, até mesmo das grandes empresas, a solução não vem da sua cabeça, a solução não precisa vir de você ter uma grande ideia, daquela grande sacada. A solução para o seu negócio, a solução para você realmente poder se alavancar, muitas vezes acaba vindo do seu próprio cliente. O fato de a gente ouvir o cliente, o fato de a gente tentar ouvir o que o cliente tem a propor, ou saber quais são as dores que esse cliente tem, para que eu possa elaborar uma forma de resolver essa dor pontual do meu cliente. Então, o primeiro segmento para você poder superar essa crise, né? E não digo nem a gente crescer. O momento hoje é da gente sobreviver. Então, a gente precisa contornar essa crise, conseguir sobreviver a esse período de crise. O primeiro passo é realmente eu ter a lista de contatos com meus clientes para que eu possa entrar, fazer um contato mais frio com eles, entendendo quais são as necessidades, quais são as dores deles, e a partir disso, das respostas que eu obter, eu posso pegar e começar a criar um ambiente de solução para eles. Outro ponto, segundo ponto, que é muito importante, que é algo que eu sempre falo muito lá no canal do YouTube, é a respeito de consideração de algumas, vamos colocar, falar como palavras difíceis, né? A estruturação de um capital de giro, a estruturação de um fluxo de caixa detalhado. Fluxo de caixa é quando você vai fazer o controle exato de todas as contas que entram e as contas que saem da sua empresa. Então é importante que primeiro você tenha noção exata de quanto entra normalmente na sua empresa, quanto sai normalmente da sua empresa, para que você possa identificar antecipadamente os primeiros sinais da crise. Uma vez que você começa a notar que normalmente todos os dias entra R$1.000 na sua loja e você paga boletos, contas, funcionários e tal, você paga em torno de R$300. Então todos os dias entra em torno de 1.000, sai em torno de 300. Quando você nota que a sua entrada começou a ser menor, automaticamente você percebe que você está reduzindo a sua lucratividade. Então esse é o caminho para que você possa já ficar esperto, sabendo e antevendo uma possível crise, quando você começa a notar a diminuição desse movimento. Isso é o nosso fluxo de caixa, a estruturação do fluxo de caixa. Você analisar friamente, diariamente, as entradas e as saídas da sua empresa. Terceiro passo, quando a gente fala do capital de giro, é quando a gente precisa ter um valor em caixa que seja suficiente para que eu possa pagar os custos fixos da minha empresa, tá? Durante alguns meses, mesmo se a minha empresa não faturar.
E é isso, esse é o grande diferencial das grandes empresas, tá? Das grandes corporações. Então, você pegar os grandes varejistas, as grandes franquias, eles já têm isso muito bem estruturado, tá? Eles têm um capital de giro muito bem montado para poder fazer realmente o giro de toda a mercadoria. Mesmo que a empresa não fature nada, fature zero, eles conseguem manter essa empresa, os custos fixos dessa empresa durante alguns meses. Infelizmente, essa não é a realidade da maioria, né, dos pequenos e médios empresários. E por isso é que se sente muito mais esse ambiente de crise no momento onde você reduz qualquer percentual de faturamento, você reduz. Então, por exemplo, você pega alguns supermercados. Você pega o supermercado aí faturando aí 100 mil reais, 200 mil reais para conseguir 5, 10, 15, 20 mil reais de lucro mensal. Em torno aí, né, em média, os supermercados aí retiram em torno de 5 a 10% de lucro líquido mensal. Então, vamos lá. Lógico que existem mercados que conseguem um percentual maior, depende da linha de produtos e tal, mas vamos colocar nessa média aí. Então imagina, o cara fatura 200 mil reais para que ele possa ter os 10% de lucro dele, tá? Para ter os 20 mil reais de lucro dentro da empresa. Só que qualquer percentual que reduza de faturamento dessa empresa, do faturamento bruto, vai impactar diretamente no lucro dessa empresa, né? Então, muitas vezes o pequeno e médio empresário ele não tem um fluxo de caixa previsto para ambientes de crise. Ele não prevê esse momento de que em algum momento eu possa faturar zero. A gente prevê que em algum momento eu possa talvez faturar 50%, eu possa talvez faturar 30%, faturar talvez 80%, mas nunca ele prevê faturar zero. E aí no momento onde a gente vive, que você fecha as portas, você não pode fazer atendimento ao público, você reduziu o seu faturamento a zero, né? Só que o seu custo fixo se mantém, né? Você continua tendo funcionário, continua tendo o seu aluguel, continua tendo que pagar os boletos dos seus fornecedores, você tem o seu estoque atual, que ainda estará desvalorizando, você não previu isso. Então, se você não tem o seu capital de giro definido, estruturado para enfrentar esse momento, é o momento onde o pequeno e médio empresário quebra. Aí a gente tem essa demanda aí que vem acontecendo, que é a demanda tecnológica, através das mídias sociais, através dos aplicativos deliveries. Se o empresário ele não previu esse momento, por exemplo, eu conheço vários empresários que já há coisa de 1, 2 anos, 3 anos, ele vem se preparando para aumentar o faturamento dele, tá? De forma a utilizar esses aplicativos. Então, dando esse exemplo do supermercado que eu dei, que fatura 200 mil reais para ter 20 mil reais de lucro líquido. Se esse cara ele começou a instalar um aplicativo para que pudesse aumentar um pouco o volume de vendas dele, ele começou a faturar talvez de 200 mil, ele começou a aumentar para faturar 220, 230, talvez 250 mil. Aumentou em 25% o faturamento bruto dele por conta do aplicativo, tá? Então, num momento de crise como esse, ele não vai chegar a zero faturamento. O faturamento ele não vai zerar, mesmo que ele feche a porta, mesmo que ele feche o atendimento ao público. O faturamento dele não zera, porque ele ainda tem o capital de giro montado e ele ainda continuará tendo um fluxo. Então, esses são os detalhes de que quem não viveu, ou melhor, quem não sobreviver a esse período de crise, esses são os detalhes que essas pessoas que não conseguirem sobreviver ao período de crise vão aprender. Então, tudo aquilo que você não acerta, você aprende, né? O que você não acerta, você aprende. Não entenda que você erra, entenda que você aprende, tá? Então, tudo que você errar, tudo aquilo que você não acertar, você aprendeu, tá? Então, esse vai ser o trauma, esse vai ser o karma instalado para todas as pessoas que estão vivendo esse momento de pânico, esse momento dessa crise mundial, dessa pandemia do coronavírus, tá? Assim como a gente teve na outra geração, foi a geração do meu pai, que passou lá pelo plano Collor, pelo plano de inflações altíssimas, 50% de inflação, remarcando o preço 2, 3 vezes por dia, foi o trauma dele. Então, automaticamente, ele sempre viu aquela coisa de estar sempre com o carrinho cheio, sempre mantendo a despensa cheia, tem que comprar bastante coisa, sempre manter estoque, porque foi o trauma que ele viveu que fez com que ele tivesse essa cabeça, essa mente trabalhando dessa maneira. Nós, que estamos vivendo esse momento, vamos ter sempre esse trauma a partir de hoje, a partir desse momento, em sempre levar em consideração que precisamos estar presentes no ambiente online,
Precisamos estar atentos aos indicadores da economia. Sempre quando tivermos uma alta muito grande da economia, a nossa onda estiver muito boa, temos que considerar que a qualquer momento ela vai cair, a qualquer momento pode dar alguma coisa errada, né? E saber que o comportamento do consumidor vai mudar. Uma vez que ele aprendeu a utilizar a tecnologia, não deixe de utilizar. Uma vez que as empresas entenderam que os funcionários podem render trabalhando até mesmo home office, repassa até mesmo esse custo de escritório de manutenção que era da empresa, passa a ser agora do funcionário. Poderá ganhar mais ou menos, depende aí da consideração do que esse funcionário for executar, né? Mas uma vez que ele seja prestador de serviço, ele tem abertura para poder trabalhar mais, trabalhar menos por meritocracia, ou mesmo prestar serviço também para outras empresas, né? É claro que conforme ele tiver o resultado do que ele estiver apresentando, se ele for bom, se ele entregar ótimo resultado em curto espaço de tempo, ele vai conseguir entregar isso também para outras empresas. Beleza, pessoal? Então, essas são as dicas principais que eu separei para poder falar para vocês, pequenos e médios empresários que querem realmente enfrentar esse período de crise e contornar. Mantenham sempre uma lista de contatos de todos os seus clientes. Entre em contato com seus clientes periodicamente, principalmente agora nesse ambiente de crise. Entre de uma forma fria, sabendo como é que está, como ele está enfrentando, como está a família, se ele está conseguindo enfrentar tudo isso com tranquilidade. Ofereça novas formas dele poder consumir os seus produtos ou serviços. Ofereça soluções para ele. E no caso hoje é entrega na casa, por exemplo, eu vejo manicure, pedicure, pode fazer na casa, ir lá fazer. Você pode trabalhar com horários agendados, onde você atende sem tumulto. Você pode tentar instalar aplicativos, esteja presente com ele, né? Ou seja, através do marketing, sempre buscando estratégias de marketing digital, para que você possa realmente estar sempre presente todos os dias na vida dele. Não importa o tamanho do seu negócio, você precisa estar na internet para que mais pessoas possam enxergar você, mais pessoas possam enxergar a qualidade do seu produto ou serviço. Tá bom? E o último passo, que é você sempre buscar análises do seu negócio, tá? Sempre de olho no seu fluxo de caixa, para que você possa se preparar e ter um capital de giro preparado para quando você veja que você sempre estar analisando seus indicadores, para que no momento em que você veja que você começa a ter uma baixa do seu mercado, baixa no seu faturamento, no seu fluxo de caixa, você possa prever, né, a possível utilização do seu capital de giro para manter o seu negócio, mesmo que faturando a zero. Se você utilizou a terceira técnica, que é você utiliza a nossa quarta técnica, que é você expandir o seu negócio para o digital, a tendência é que você sinta menos esse impacto e seu negócio realmente não chegue ao ponto de zero de faturamento. Tá bom? Então é isso que eu tinha separado para falar para vocês, pessoal. Realmente eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois que isso acontecer. As pessoas que estão vivendo, que estão passando por isso, a gente vai ficar bem gravado, bem guardado o trabalho que a gente está tendo, o desafio que a gente está tendo hoje, né, em meio a essa pandemia. É uma crise econômica de recessão, mas a insegurança do futuro, não sabemos até quando isso vai, quanto tempo isso vai durar, como a gente vai acabar, se vai acabar, em quanto tempo, e mais a questão psicológica de estarmos vendo pessoas morrendo, pessoas doentes, o cuidado com a nossa família, nossos entes queridos, né, nossos pais, nossos filhos, são as pessoas que mais estão sofrendo com toda essa situação. Então, sempre manter a nossa razão, a nossa inteligência emocional perseverante, confiante, não se deixe abalar pelos comentários alheios, motivação, pensamentos positivos, né? Acho que nós comandamos a nossa mente, então é a nossa hora de realmente chamar a responsabilidade para dizer que nós somos donos da nossa vida, então a gente vai passar por isso, a gente vai superar mais esse desafio, o mundo não vai acabar, né? Já passamos por diversas crises no mundo, passamos por diversos momentos difíceis, talvez tantas pessoas não tenham sentido isso, né? E aí eu vi até mesmo um vídeo aí acho que é Augusto Cury, se eu não me engano, foi alguém que me mandou esse vídeo, que eu achei bem interessante. A gente vai passar por tudo isso, vai dar tudo certo e de uma hora para outra parece que tudo faz sentido, né? Parece que você que não tinha tempo para você ficar com a sua família, você agora parece que começou a ter. Parece que você que tinha tantas coisas para você se preocupar, de uma hora para outra agora sua preocupação está na sua casa. Você que talvez não tinha tempo de olhar nos olhos da sua esposa, olhar nos olhos do seu filho, talvez que agora de uma hora para outra você começou a ter tempo. Você que estava tão corrido de uma hora para outra com tanta coisa para você fazer, agora você se vê em casa, de mãos amarradas, sem telefone tocando, sem fornecedores ligando, sem clientes te pedindo, te cobrando. E aí, o que você quer? Eu aprendi o seguinte: cuidado com o que você quer,
porque você pode conseguir. Se você queria tranquilidade, talvez de tanto você pedir a tranquilidade, ela chegou até você. Se você pedir sucesso, talvez, se você pedir muito, com muita fé, você consiga. Se você quiser trabalho, talvez você peça muito, você vai ter muito trabalho. Só que depois, quando você começa a ter trabalho, talvez você comece a falar, nossa, por que eu fui querer tanto trabalho? Né? Então, cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. A gente vai passar por essa e tantas outras virão. O mercado é cíclico, as crises são cíclicas. Então, daqui 5 anos ou menos teremos outra, dali mais 5 anos teremos outras. A ciclos de tempos em tempos, a cada década sempre teremos algumas crises mais pesadas. Isso é normal, faz parte e é isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês, um beijão, um bom sábado à noite para vocês, tá? Obrigado pela participação de vocês e até mais. Contem comigo, que vocês precisarem, basta me mandarem directs, beleza? Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês acham que pode ser importante para alguém, que alguém precisa ver isso, que alguém precisa acessar isso, eu vou salvar essa live, vou deixar também no YouTube, tá? Então, se vocês acharem que existe alguém que precisa ver essas informações, que poderia ser tocado com essas informações, encaminhem para elas também, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Por hoje é isso aí. Talvez amanhã eu volte para falar mais alguns outros pontos, ou se vocês tiverem outras questões para me apontar, manda no direct, comenta aí na caixinha de perguntas que eu deixei, tá bom? Um grande abraço e até mais.